Oi, gente. Vamos lá, vou falar um pouquinho de como que foi a implantação desse sistema lá na Central Nacional Unimed. Antes, só para vocês terem uma ideia de qual que é o nosso cenário, atualmente nós somos uma operadora de saúde, tá? A maior do sistema. A gente trabalha com cerca de 1.615 colaboradores e nós temos unidade de negócio em Brasília, Bahia e São Luís. Então, a gente tem funcionários lá também, agora a gente está com uma parte em Manaus. E aí, então, a gente tem que trabalhar também, a comunicação interna tem que ser efetiva lá também. A área de comunicação é uma superintendência de comunicação, eventos e sustentabilidade. A gente trabalha juntas essas três áreas. Na comunicação, a gente trabalha com assessoria de imprensa, comunicação com Unimedes, comunicação com prestador, redes sociais da marca e a comunicação interna. Atualmente, quem está cuidando da comunicação interna sou eu, a Má e o Tom. Por que eu falei um pouquinho como que a gente trabalha em comunicação? Porque a gente tem o costume de divulgar todos os nossos trabalhos para os colaboradores. Então, a gente já tinha antes da Dialog uma intranet. A intranet ela já tinha uma carinha de rede social, porque a gente já tem mesmo esse costume de divulgar as ações que são feitas na empresa, como os eventos, coberturas de evento, que a Unimed faz bastante. Então, essa parte de informar o colaborador de tudo que está acontecendo na empresa sempre já foi muito, muito presente. E a gente tem um boletim interno também que chama-se Tá Aqui, e ele é enviado semanalmente para os colaboradores por e-mail, que é um resuminho de todas as notícias que aconteceram durante a semana, com um linkzinho para as matérias na intranet. Era uma intranet, né, com um jeitinho de rede social, mas assim, todos os documentos, por exemplo, tinha o espaço RH, onde as pessoas podiam verificar os benefícios, tinha a parte de sistema de qualidade, onde elas tinham acesso a formulário. Então, de fato, era uma intranet. Então, todas essas questões de documentos, toda a parte burocrática da empresa, o colaborador tinha acesso nessa intranet, só que com essa carinha de rede social, porque a gente tem também essa questão de comunicação com o colaborador, né? Então, para não ficar só no boletim, no e-mail, a gente deu essa carinha para a nossa intranet. Só que aí um dos desafios era, atualmente todo mundo tem acesso ao celular, é muito mais prático, né? Tudo que eu faço é com celular e tal. Então, já estava ficando uma coisa meio cansativa, que inclusive o próprio presidente, que é o novo presidente, ele está há 3 anos nessa gestão, ele já chegou com essa cobrança pra gente. E aí, eu quero algo pelo celular, porque ele é uma pessoa muito ativa, assim, de WhatsApp, muito próxima a todo mundo, e ele cobrava isso da gente. Eu quero uma rede social também no celular, porque tem uma galera do comercial, então que elas vão para cliente. Então, nem sempre também ela vai ter acesso tanto ao e-mail quanto à intranet. E quando um colaborador trabalha em um cliente, porque é um plano de saúde, então muitas vezes a gente tem um colaborador que fica interno, alocado em outro cliente, às vezes é bloqueado, então ela não tinha acesso também a todas essas questões. Então, a gente até tinha um trabalho legal de informar os colaboradores, mas até que ponto todo mundo realmente estava sendo informado e impactado. Eis que surge a Dialog na nossa vida, que aí ajudou a gente bastante, porque nesse meio tempo, a gente trocou também de prédio. E aí já foi uma super mudança, porque desde a fundação da Central a gente estava no mesmo prédio e tal. E aí a gente foi para um prédio mais moderno, super show, e a gente percebeu que as pessoas, mesmo assim com uma mudança super legal, eram resistentes. Então a gente falou, nossa, agora que a gente vai mudar a rede social, porque vai ser um novo fornecedor, então vai mudar, de fato a rede social vai ser um outro canal. E ainda no celular, e tem a questão da TV e tal, o pessoal também vai ficar resistente nessa questão de baixar o aplicativo e tal. Mas é só para vocês entenderem. Atualmente, como o André falou, a gente fechou todas essas questões, então a gente trabalha com a TV corporativa, com video wall, que a gente tem um video wall na fachada, que a gente trabalha os conteúdos alinhados com o marketing, porque são conteúdos mais institucionais, e as TVs comunicação interna, então tudo que está rolando ali a gente faz uma comunicação para as TVs, videocases e tal, e tem 2 TVs em cada andar, então para todas as áreas terem acesso.
e a rede social no celular. E a versão web, né? Então, a pessoa baixa lá o aplicativo, ela tem acesso a todas as informações da empresa e após isso, após esse cadastro, ela já tem acesso na versão web. Aí era só para vocês verem, não rolou muito. E como que foi essa questão de o pré-lançamento? A gente realmente tinha uma preocupação em como que os colaboradores iam receber essa... Porque a gente conhece o perfil também dos nossos colaboradores e a gente sabe que o pessoal é um pouco resistente. Então, imagina, todos os dias eu acesso lá a minha intranet só para acessar o forponto, é sempre no mesmo lugar, tá tudo certinho. Aí de um dia para o outro é uma nova rede social, não sei onde está o forponto, não sei onde eu vou pegar a DG, enfim, é muita gente, o que eu faço, tal. Então a gente trabalhou questão de um mês antes, assim, uns 15 dias antes mais efetivo, mas um mês antes a gente já soltava alguns teasers, algumas coisas de que a ferramenta de comunicação interna ia trocar. Que eles iam começar uma nova experiência digital. A gente falou da importância de ter as informações no celular, porque hoje em dia, onde a gente vai, a gente pode postar uma foto, porque o pessoal ele participa muito de ações externas. E aí, muitas vezes, assim, mandava para a comunicação tem que fazer o texto, aí passa para validar. Então, é uma coisa assim que não é necessário. A nossa ideia sempre foi, mesmo lá atrás, naquela intranet, era dar voz para os colaboradores. Só que, de fato, né, a rede social está no computador. Eu tenho que passar minha foto para o computador para postar uma imagem, falar como que foi o evento e tal. É muito mais prático no celular, que eu só subo ali a foto e já comento como que foi. Enfim, e aí tem a questão também que todo mundo segue todo mundo automático nessa ferramenta. A antiga não tinha isso. A antiga você tinha que seguir um colaborador. Então, dependendo da pessoa, se eu não seguisse, eu não ia ter essa informação. Eu acabava tendo só mesmo as informações da Central Nacional Unimed. Então, tá. Então, a gente trabalhou com alguns teasers que a gente mandava no nosso boletim interno, falando que a ferramenta ia mudar. A gente adesivou os elevadores, isso foi uma semana antes, para o pessoal saber que ia haver uma novidade aí, com QR Code, para eles poderem baixar também. E a gente trabalhou bastante com gestores, porque vem muito deles, né? O incentivo de estimular a equipe a realmente estar num evento, posta uma foto que está nesse evento, faz o marketing da área também, porque tem muito essa questão. Então, a gente trabalhou com esses conteúdos assim e foi isso que a gente fez. Enquanto isso, na rede social antiga, porque muita gente não sabia nem o que estava acontecendo, estava o elevador lá adesivado e no dia do lançamento mesmo perguntaram pra gente, né, Tom? Mas vocês avisaram que ia mudar? A gente, sim, em vários lugares aí tava dizendo que... Brasileira, praticamente, perguntando. Mas vocês avisaram? Eu falei assim, gente, sim, mas tá. E aí, lá na intranet antiga, a gente fez uma contagem regressiva. Então, a gente deixou... Primeiro, a gente fez um post de agradecimento por tudo que aconteceu ali naquele momento. É uma rede social que estava fechando o ciclo dela ali, mas para o pessoal salvar as fotos. Meio que igual o Orkut, quando abriu lá para a gente salvar as fotos, tal, para mudar pro Face. E aí, depois a gente começou essa contagem regressiva para, de fato, eles perceberem que, tal dia vocês não vão ter mais acesso a essa ferramenta. Beleza, aí isso foi paralelo. E aí, eis que chegou o dia do lançamento, que foi no dia 5 de julho. No lançamento, a gente deu uma pipoca para cada colaborador e com uma tagzinha com QR Code. Então, o pessoal já podia... Não tinha muita desculpa, né? Tava lá o QR Code, era só baixar o aplicativo. E aí, aqui são algumas pessoas das unidades de negócios, que aí a gente mandou um banner, o pessoal gostou bastante. Uma coisa que a gente achou legal, que é realmente um desafio nosso, assim, da comunicação interna. Como que a gente engaja os colaboradores das unidades de negócio? Porque como que eles têm esse sentimento de pertencimento se eles não estão lá na nossa sede? Então, a gente teve a questão da reforma do nosso prédio. As coisas são diferentes quando você está num prédio próprio e quando você está num prédio que é alugado, tal, enfim. E a gente sentia muita reclamação da parte deles, de não se sentirem assim, que pertenciam, tal. E com o aplicativo, tá sendo uma experiência bem legal, né? Porque eles super postam, eles super estão aparecendo, eles super estão se mostrando para a empresa, né? Então, a gente acha que tá sendo legal.
Aí a gente percebeu que o pessoal tava participando, assim, demais, até num sentido sem uma orientação. Então, às vezes, uma pessoa postava uma foto e o outro postava a mesma foto. Tipo, falando que tava, por exemplo, recebi a pipoca aqui, tá aqui, já baixei. E aí o Tom, que tava comigo na foto, postava a mesma foto. Então, a gente começou a passar alguns direcionamentos, algumas dicas. Então, assim, se o seu amigo já postou uma foto, a mesma que você tem, não precisa postar, só marcar lá, tal. Aí a gente também, atenção para as fotos ou legendas depreciativas, porque para o pessoal entender essa diferença, que é uma rede social corporativa, não é uma rede social pessoal, tal, para não começar aquilo de apelido, tal, aquelas coisas. Então, a gente continua dando essas dicas toda semana. Aí, os nossos números, que até a Má compartilhou comigo esses dias, o total de posts. A gente tem um mês de 27 dias úteis. Após o lançamento, a gente já tem um número de 460 posts. A visualização também é bacana. Posts com comentários, 224. E atualmente, a gente tem 1.145 usuários ativos. Isso eu vi um pouquinho antes da gente vir para cá. A gente está bem feliz com esse número. Lembrando que, assim, a gente não deixou... Como que funciona a mecânica do aplicativo e da versão web? Você só tem acesso à versão web se você baixa o aplicativo. Só que a gente deixou claro para os colaboradores que não era obrigatório baixar. Então, tinha o celular corporativo lá da nossa área. Se eles não quisessem o aplicativo no celular, porque a gente não pode obrigar o colaborador a ter uma rede social da empresa no celular dele. Ele podia ir lá na nossa área, a gente baixava, fazia o cadastro, e aí ele já tinha acesso à versão web. Mas eu acho que foram umas 10 pessoas no máximo que não quiseram, sim, mas que a gente conversou assim e ajudou, porque o aplicativo ele é muito leve. Então, às vezes, o pessoal chegava pra gente e falava assim, mas eu não tenho espaço no meu celular. Mas o aplicativo ele é bem levinho, é o equivalente a 7 fotos no celular. Então, a gente já falava isso, a galera já se animava e baixava. E é isso, assim, basicamente, no resumo... É isso, essa é a nossa experiência. E com que tem um mês, né? Então a gente também tá aprendendo também, porque é uma nova ferramenta, mas a gente está gostando bastante. A gente já tem muitos pontos positivos em relação a isso. A questão da TV é muito legal, porque a gente compartilha as informações, a gente consegue integrar tudo. A gente já está colocando também TVs corporativas nas unidades de negócio. E o público interno está gostando bastante. A gente vê assim que o número de posts é bastante. A questão de... A gente posta bastante. O Taqui, a Persona Taqui, que é a Central Nacional Unimed, gera bastante conteúdo. Mas o pessoal gosta. Inclusive, esses dias eu participei de um treinamento e a menina deu um feedback lá, gratuito, assim, falando que ela, de vez em quando, ela pega o celular para ver o que o Taqui, tipo, tem de notícia, sabe? Então, é bem legal, porque a nossa ideia é essa mesma. A gente gosta de gerar conteúdo. Inclusive, a gente voltou com esses dias. Antigamente, a gente trabalhava com intranet, porque foi bem quando o Instagram lançou tal, e era intranet, e a gente contava a história do colaborador. Aí, agora, a gente mudou para o Taqui Minha História. Então, a galera, tipo, realmente elas têm interesse de abrir o aplicativo e ver as notícias da empresa. Isso é bem legal. E é isso, gente. Alguma dúvida? Só para complementar, é que a gente também incentiva o pessoal, a gente geralmente faz as matérias e posta. O que acontece, a gente faz a cobertura das matérias e faz o post. Mas a gente incentiva também os colaboradores, por exemplo, que estão participando, tirarem uma foto do próprio celular e eles também postarem aquilo, só para dar mais força para a matéria e para a empresa também conhecer o trabalho deles, o trabalho que a área deles fazem, né? Sim. Porque como tem muitos colaboradores, às vezes você acaba não conhecendo o trabalho das pessoas ali. E aí isso ajudou bastante, né? Essa forma de divulgação da própria área. E isso a gente recebe muito elogio também por causa dessas atitudes, né? O pessoal está fazendo muito marketing, assim, da equipe, da área, está sendo bem legal. Tá quase um LinkedIn, assim, a nossa rede social. Tá legal. É isso. Só complementando do número, que estava o número absoluto lá de adoção, deu quase 60% em um mês. Então, não, bastante.
E eu lembro que quando a gente estava, antes de lançar, a gente até pensou em algumas metas e a nossa meta foi bem baixinha, porque de fato a gente não ia obrigar o colaborador a baixar, porque isso não era uma questão nossa, todo mundo tem que ter o aplicativo. Então, esse dia eu estava até falando com a Lari, nossa, superou, né? Porque quase todo mundo. Lembrando que assim, quem não baixou tem muita gente de férias ainda, então, enfim, foi bem show. É isso. Eu tenho uma pergunta em relação ao aplicativo e à TV. Uhum. Vocês fazem os posts para que vão para a TV. Uhum. Tem alguma mudança no formato ou adapta? Assim, você coloca menos texto? Porque eu vi que é na vertical, Sim. Né? A TV também. O admin que a gente tem acesso, que é onde a gente coloca os posts para a versão web, para o aplicativo, para a TV, já nos dá essa opção. Inclusive, a gente tem uns templates prontos já. Mas no momento, a gente está trabalhando de uma outra forma. A gente cria conteúdos específicos para a TV. A gente não está compartilhando as matérias da rede social. Então, a gente está usando a TV com outro foco. A gente produz bastante videocase sobre projetos que foram entregues, falar um pouquinho dos programas de RH. Então, a gente deixa a TV com esses conteúdos. E a gente também está usando agora notícias do UOL e clima do tempo, assim. E o pessoal tá gostando. Mas só para complementar, não é vertical, aquele é da fachada, que são vários. Ah, é o vídeo wall. Videowall, mas nas áreas é uma Isso. TV horizontal. Isso. O vídeo wall é conteúdo institucional. Não tem nem o porquê da gente compartilhar o interno. É só institucional mesmo. Uma coisa que a gente também faz é um link, por exemplo, a gente faz a postagem na TV para orientar o pessoal a ir na rede social para ver a matéria. É só uma chamadinha bem resumida, bem tranquila, mais ilustrativa do que com texto mesmo. Isso, Quando tá rolando algum... Por exemplo, a gente tá com os jogos de inverno. Foi o nome que a gente encontrou para uma ação que a gente está fazendo. E aí, então, na TV, tá tudo rolando lá na rede social, a gente tá fazendo cobertura dos kickoffs, do que está sendo entregue e tal. E aí, na TV, sempre rola um videozinho, assim, dos jogos. Confira na rede social mais sobre os jogos de inverno e tal. É sempre uma chamadinha mesmo do que tá rolando. E no aplicativo, por exemplo, uma cobertura de uma matéria, vocês não estão usando no próprio aplicativo. Vocês estão colocando link para... Vocês não têm mais internet, mas vocês têm um boletim. Vocês colocam... Não, a gente faz a matéria, a gente faz o post pelo admin. Mas mesmo que seja um texto muito longo? Sim, e aí a pessoa, ela tem acesso tanto na versão web, deixa eu mostrar pra você, quanto no aplicativo, ó, tá vendo? Aqui foi um postzinho, ó, acidente de trabalho, o que fazer, tal. É longo, né? Uhum. Normal, a pessoa tem acesso assim, normal. É isso. A internet de vocês foi descontinuada. Então, essa questão de formulários, DG, tudo a gente migrou para o Taqui. Então, a gente conseguiu na parte de benefícios, porque muita coisa era link externo. Por exemplo, o Forponto é um site. Então, a gente colocou esse site, já lá, a gente chama de áreas. Então, a parte de documentação, tudo continua na nossa rede social. Aquela intranet, ela não existe mais. É tudo não tá aqui mesmo. Deu super certo. No começo teve algumas... o pessoal ligou bastante perguntando e a gente foi orientando. E a galera mesmo vai um acabar orientando o outro. Então, os números de ligação com essas dúvidas diminuíram bastante. Sim. Foi mais a primeira semana. Onde foi o encontro, tal ferramenta. Aí ele fala... Tem coisas que acaba perdendo, né? Por exemplo, os aniversariantes. Coisas de fotos e aniversariantes do mês que a gente tinha antes, não tem. Mas é um ponto que pra gente não fez assim diferença. Talvez no dia de amanhã possa entrar em melhorias, mas não era um ponto pra gente que fez assim muita diferença. Porque a gente sabia que já seria uma ferramenta nova, sabe? Então, a gente não queria também tudo que tinha na outra e colocar para essa nova. É uma ferramenta nova mesmo. Algumas coisas valeram a pena perder, mas isso. Vocês E com umas outras coisas. Por exemplo, aqui a gente tem a questão de recomendações.
que é muito legal. Então, um colaborador pode recomendar o outro. A gente fez tudo isso baseado na avaliação que o RH faz com os colaboradores. Então, pra gente, a gente ganhou nisso. Então, tudo bem não ter a questão do aniversário, por enquanto. Melhorias aí, talvez. Tawane. Ainda na questão da TV, vocês tiveram algum feedback dos colaboradores a respeito? Sim, eles gostam bastante. Tanto é que nas unidades de negócio essa semana, uma gerente já tinha comprado as televisões para lá, sem nem ter... Porque isso, teoricamente, comunicação, né? Que ia, enfim, estava no nosso projeto de levar para as unidades. Eles tinham comprado antes, porque queriam logo as comunicações nas TVs lá. Então, já é um ponto, né? Que eles queriam bastante essas informações. Claro, e você mencionou também a questão do RH, né? Na TV vocês dão algumas dicas para o pessoal procurar Sim. o RH? Então, a gente trabalha em muita parceria com o RH, então muita coisa sai do Taqui. Então, por exemplo, um benefício novo, alguma coisa sai pelo Taqui. E aí, quais são os programas, tal, a gente faz vídeos sobre isso e posta também no Taqui. Então, quase todo dia a gente tem matéria do Taqui, né? Ou do RH. A gente trabalha bem próximo. Nossa principal parceria no momento assim, é o RH, porque eles têm muito conteúdo pra gente... A principal demanda. Então, recrutamento interno, programa de desenvolvimento, os eventos que eles fazem, ou a gente está lá fazendo a cobertura, ou elas passam pra gente as informações e a gente faz o post. E aí, além disso, agora as meninas do RH também estão fazendo o post delas. Então, por exemplo, eu participei de um programa do RH esses dias. Eu fiz o meu post, mas também saiu a matéria completa, com depoimentos de outras pessoas, tal, sobre esse programa. Aí é legal, porque um fortalece o outro, né? Então, por exemplo, eu fiz só um postzinho da minha participação lá. E aí depois saiu uma matéria completa sobre isso. Tá funcionando bem. Uma dúvida, ela falou, não sei se foi ela, falou que hoje todo mundo já segue todo mundo, que antes as pessoas não... Isso é opcional ou já está vindo com ferramenta? Não, a ferramenta você entra, você já não tem como você seguir. Você aderiu à ferramenta, você já vai ver todo mundo que aderiu à ferramenta. Mas eu, por exemplo, porque eu fiquei pensando muito na questão que ele falou de rede social versus canal, né? E se você tivesse a opção de seguir as pessoas, tipo, e não ser obrigatório, isso é possível no desenvolvimento? Hoje, desenvolver é possível. Dá mas para hoje fazer. não tem pra fazer. A forma que a gente fez é você segue, todo mundo segue todo mundo, digamos. Você tem uma timeline única. O que a gente fez é a empresa define a regra de prioridade de exibição dos conteúdos, justamente porque a gente viu que se você deixar uma pessoa segue a outra, você tende a ir para o caminho da panelinha. Sim. Que eu vou seguir quem eu tenho mais afinidade. Sim. Não é essa a ideia, né? A ideia é, de fato, você conseguir trabalhar a cultura interna. E o que a gente fez para, ao mesmo tempo, não virar um ruído e todo mundo ter o mesmo peso, vem primeiro os posts corporativos que a pessoa ainda não viu, e depois eles caem numa ordem normal para não ficar martelando ali. Depois vem os posts das pessoas ao seu redor, e depois vem os posts mais curtidos das pessoas mais distantes. Então, você mantém a relevância do que a pessoa está vendo, ou seja, ele meio que substitui essa necessidade do seguir alguém, porque normalmente eu conheço as pessoas que estão mais próximas, ou eu quero seguir a alta liderança, isso já vai vir com uma certa priorização de qualquer forma. E das pessoas mais distantes, que normalmente são as pessoas que você não conhece pessoalmente, que você não seguiria, a plataforma já faz um filtro automático, do que tem mais curtida é o que a pessoa vai ver. Sim. Então, cumpre essa função, evitando que hajam as panelinhas do eu vou seguir esse, eu vou seguir aquele. E por isso também a gente não colocou grupos e não colocou chat, porque a gente viu que iria para o mesmo caminho, né? A gente viu que nas plataformas que usam grupos, também tem a tendência de a pessoa ficar com um monte de grupo paralelo, e aí quando a empresa quer engajar a pessoa, ela tem tanta coisa rolando ali que ela acaba não vendo, não se engajando. Pela nossa experiência, assim, a gente veio de uma ferramenta que tinha essa opção de seguir. É muito melhor todo mundo seguir todo mundo, porque a ideia é que todo mundo se sinta parte daquilo e realmente fuja da... Eu estava imaginando no dele, por exemplo, no Facebook, por exemplo, você escolhe seguir a página de noticiário, né? Então, uma opção minha é querer saber o que a Folha está falando, o que a está falando. Então, se pudesse aplicar, uma possibilidade, não sei se está certo, de seguir essa mesma lógica. Entendi. A gente
pensa em fazer, até serve para todo mundo que não achar que vale a pena levantar a mão. Não está ainda no roadmap, mas está uma das coisas. A gente tem uma caixinha de coisas que estão guardadas ali para eventualmente serem desenvolvidas, que uma delas seria ter assuntos corporativos que a pessoa pode escolher seguir ou não, que digamos são aqueles que você fala, esse eu não preciso obrigar ninguém a ver. Eu vou ter, sei lá, fruta do dia, né? A Unilever tem lá, fruta do dia. Aí tu não quer ver fruta do dia, ou massagem, ou daí vocês colocam o assunto que for. Então aí a empresa poderia criar alguns assuntos que são paralelos e as pessoas escolhem se querem seguir aquilo ou não. Então para esses assuntos a gente acha que faria sentido a pessoa escolher. Outros você fala, não, isso aqui eu quero que todo mundo veja ou que aquele grupo veja, né? Faz sentido? Os usuários têm também a opção de filtrar o que eles querem ver. Então, se ele quer filtrar para ver o conteúdo relacionado à área dele, ele pode filtrar para ver aquele conteúdo. Ou se ele quer fazer uma busca por um tema específico, existe um campo de filtrar no ar que ele pode fazer esse filtro e aí navegar pela timeline com esse filtro ativo com o que é mais relevante para ele. Esse filtro é pontual, é quase como se fosse uma busca, né? Então não é quer dizer que ele vai eliminar, não vou ver os posts da empresa. Naquela hora ele vai ver alguma coisa e depois volta ao normal para ele. Tudo bem? Uhum. Gente, obrigado.